Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Fabrício Andriani, sou professor de artes, artista plástico e também sou um dos organizadores da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Queria dar as boas-vindas a todos vocês para essa videoaula, cujo tema serão Máscaras do Mundo. E, entre parênteses, simetria. O que a gente vai trabalhar é muito interessante, muito antigo, né? Está no mundo desde pelo menos uns 4.000 anos de história, que são máscaras. Elas acompanham os homens desde os seus primórdios. Então, 4.000 anos é pouco, né? Provavelmente é muito mais do que isso. Só que a gente tem os vestígios que são um pouquinho mais recentes dessas máscaras. E elas acompanham o homem desde o período mais tribal, né? Quando o homem se organizava em tribos, né? E em alguns lugares do mundo, como na África, isso ainda acontece, né? Também na Nova Guiné. Então, a gente tem essa presença fortíssima das máscaras em diversas civilizações espalhadas pelo mundo e em lugares completamente distantes que nunca tiveram contato entre si. Então, é bem interessante como a máscara, esse elemento, está presente tão forte em tão diversas culturas e tão espalhadas pelo mundo. Uma coisa que vocês vão perceber é que essas máscaras elas têm vários motivos de existir, né? Os principais são, com certeza, de tipo ritualístico, né? São rituais que são feitos utilizando essas máscaras para espantar maus espíritos, para desejar bons presságios, uma colheita abundante, uma boa caça, né? Proteger contra enchentes, inundações, tempestades, pragas e assim por diante. Elas também têm uma característica de esconder a identidade, se a gente pensar nas máscaras dos super-heróis, por exemplo, né? Mas, em geral, elas têm essa vocação de serem ritualísticas, para rituais. Existem também máscaras que são feitas para apresentações cênicas, né? Um exemplo deles é as máscaras da ópera chinesa, que a gente vai ver. O legal disso tudo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês vão fazer as máscaras, mas a parte mais importante é a gente ter as características de cada máscara dentro daquela cultura, daquela civilização, porque elas são muito específicas, né? As máscaras pré-colombianas têm uma forma, um estilo totalmente seu. As máscaras africanas, que é uma generalização, porque cada tribo na África tem o seu estilo de máscara bem específico, né? A gente fala africana para facilitar um pouco, mas na realidade cada tribo na África tem um estilo específico de máscara. Elas têm um estilo muito marcante e são entre as mais famosas, inclusive, né? Inclusive a gente vai começar por elas, as máscaras africanas. E o que eu vou mostrar para vocês hoje? Hoje eu vou mostrar alguns exemplos de máscaras, né? Africanas no caso, e a gente vai trabalhar com coisas muito importantes para o domínio da arte e também para facilitar a nossa vida, alguns macetes de como fazer as duas partes da máscara igual. O nome disso é simetria ou espelhamento, tá certo? Eu espero que todos vocês tenham, na hora de vocês fazerem essa atividade, vocês tenham aí com vocês um papel sulfite, né? E lápis, borracha e canetão permanente, tá? Essas são as três principais coisas que você tem que ter. E, obviamente, na hora de colorir, lápis de cor ou canetinha, ou quem quiser pintar com tinta também pode. Mas eu vou fazer tudo aqui com esses instrumentos e lápis de cor e canetinha, tá certo? Assim vocês podem fazer, inclusive, em casa, quem quiser. A gente vai dar uma olhada nas máscaras africanas e eu vou mostrar para vocês também como a gente vai pesquisar essas máscaras, né? O mais importante é observar muito essas máscaras, como que elas são feitas, quais são as características principais que fazem essa máscara ser uma máscara africana e não uma máscara hindu, por exemplo. E isso geralmente é feito pelos elementos decorativos, as texturas, as cores, muito importante as cores, tá? E vocês vão ver que
Cada cultura tem uma máscara muito específica, que faz parte daquela cultura, e você bate o olho e você já fala, essa é uma máscara chinesa, essa é uma máscara samurai japonesa, essa daqui é uma máscara africana. Então, tudo isso depende das características, os elementos que compõem a máscara, que fazem parte da máscara, certo? E muitas vezes também os motivos pelos quais elas foram feitas. Eu nomeei aqui a máscara samurai, ela tem uma característica de querer amedrontar o inimigo, né? Então, as máscaras samurais, elas são muito assustadoras, né? E elas também contêm outros elementos que uma máscara africana, por exemplo, não tem, porque as máscaras samurais são para a guerra, né? São exatamente para a guerra, para uma luta, né? E naquela época as lutas eram muito próximas, eram quase corporais. E o fato do samurai estar vestindo uma máscara assustadora, um capacete com chifres enormes, era um jeito de criar um impacto emocional de medo no inimigo, né? Esse era o objetivo. Ainda mais montado a cavalo, imaginem a cena, né? Desse guerreiro vindo em direção ao inimigo. Então, tudo isso a gente vai estar analisando. Eu vou fazer vários trechos de vídeo, cada um deles vai ter ali a sua temática específica, começando por esse, que vai ser sobre as máscaras africanas. Mas antes eu quero me apresentar um pouquinho, para quem não sabe quem eu sou, falei no começo. Quem quiser ver o meu trabalho, pode estar vendo no meu Instagram, Fabrizio Andriani, _art. E daí vocês vão poder saber o que eu faço também como artista plástico e como professor também. Tá? Eu dou aula em 2 escolas particulares aqui em Curitiba e venho fazendo esse trabalho há pelo menos 20 anos. Espero que vocês gostem da aula e espero que vocês achem bacana aquilo que eu vou mostrar. Vamos começar vendo algumas máscaras que eu tenho aqui comigo, tá? Que eu acho que vocês vão achar bem legal. São africanas, eu sou fanático de máscaras africanas e comprei algumas. Tá? Essas aqui são originais, galera. São realmente de tribos. Tá? Na época que eu comprei, o vendedor, que era um rapaz do Senegal, ele não soube me explicar exatamente de que tribo que eram essas máscaras, né? Mas eu tenho 2 máscaras que são de 2 tribos diferentes. Né? Elas têm algumas características, leves características que distinguem elas, tá? Mas são parecidas. Essa daqui é uma, essa daqui é feminina. Isso ele me explicou. Essa daqui é uma máscara feminina, principalmente pelos adornos que ela tem na cabeça, tá? As máscaras africanas, elas são muito diversas. Elas realmente são muito diversas e elas têm diferenças assim, absurdas uma das outras, né? Em alguns casos, quando as tribos são próximas, elas são mais similares, né? Que nem o caso aqui que eu vou mostrar agora. Então, essa daqui é feminina e essa daqui é de uma outra tribo e é masculina. Tá vendo? Olha só que legal. Muito legais, né? Tem alguma coisa de Egito aqui, se vocês repararem bem. Que também era um país que teve muitas máscaras. Principalmente as máscaras dos faraós, que são famosíssimas. Então, vamos dar uma analisada aqui nas coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, prestem atenção aqui no cabelo, né? Eles tentam recriar com essas linhas a textura do cabelo, tem alguns adornos, né? Algumas coisas que provavelmente são também decorações. Essa máscara tem uma pátina esbranquiçada em cima que é bom não tirar porque ela protege a madeira. Tá? Uma madeira preta, então vocês podem ver aqui um encaixe, ó, ele vai no rosto. É uma madeira preta fortíssima que tem na África. Muito comum de você ver máscaras e objetos entalhados de madeira, né, com essa madeira aí. Tá? Aqui também temos um adorno, né, uma decoração triangular. Aqui temos algumas características que também provavelmente são tatuagens de pele que as tribos africanas têm, que são tatuagens que são feitas com feridas na pele, que daí elas ficam um pouquinho, uma lombadinha na pele. Tá? Tem algumas tribos que têm isso. Geralmente,
são feitas essas tatuagens quando a pessoa, o integrante da tribo, passa para a idade adulta. Aqui tem uma pintura branca nos olhos. Vocês podem ver que geralmente os olhos têm essa fissurinha aqui, ó, tem uma abertura, vocês podem ver ali contra a luz, né? Abertura ali para enxergar, tá? Tem esses arcos, daí tem sempre essa pálpebra aqui. É muito comum essa pálpebra nas tribos africanas, tá certo? Essas decorações, a boca fechadinha, tá? O nariz não tem buracos, é cheio aqui, certo? E eu vou mostrar outras coisas que são detalhes mais da máscara que vocês não vão fazer, porque fica na parte de trás. Mas vocês estão vendo que tem uns buraquinhos aqui, ó? Em toda ela. Por que isso? Porque os africanos, as tribos africanas, não todas, tá? Mas algumas tribos africanas, eles usavam alguns tipos de peles de animais ou palha, cipós, elementos em geral que eram colocados em volta da máscara. Então abraçava a cabeça inteira, tá? E era justamente para também ter aquele impacto visual, né? Geralmente os homens religiosos das tribos, né, que faziam essa, e as mulheres, homens e mulheres, que faziam digamos assim, esse ritual com essa pele, com essas palhas, né, que abraçavam a máscara e acabando cobrindo o corpo inteiro. Sem contar pinturas corporais, né, roupas e indumentária e adereços que completavam, né, toda essa ritualística, né, esse cerimonial, que geralmente era acompanhado com batuques, né, geralmente podia ser em volta de uma fogueira, e eram momentos de encontro coletivo da tribo, né? Então isso é bem importante de vocês pensarem, né? E vocês podem estar pesquisando isso com mais profundidade no caso da África e das outras civilizações que a gente vai ver. Aqui a gente tem uma outra máscara, tá? Aqui ela está quebrada, tá? Geralmente essa parte aqui de baixo era para segurar a máscara também, tá? Eles seguravam aqui. Mas também serve como elemento decorativo. Os faraós, as máscaras faraós têm esse elemento aqui embaixo do queixo, né? Em alguns casos. Aqui é já outra forma, vocês podem ver que as formas dos rostos realmente é o masculino e o feminino, você vê pela forma do rosto. A mulher é muito mais delicada que essa daqui, tá? Essa daqui. E o homem, ele é um pouquinho mais, tem formas um pouquinho mais fortes, né? Mais marcadas. Vocês veem que aqui, apesar de serem tribos diferentes, né? Porque tem dois sulcos aqui no rosto, tem de novo aquele elemento que lembra uma tatuagem. Aqui também se repete aquele elemento triangular, elas têm similaridades. O cabelo é totalmente diferente, né? Como se fosse um ornamento com o cabelo puxado para cima com esse elemento central aqui, certo? Nariz, de novo, aquelas curvas em cima do olho, e de novo o olho levemente fechadinho, tá vendo? Mas tem abertura ali. Aqui o olho está representado aqui, ó, mas você enxerga por essa fissurinha aqui. Interessante isso, né? Bem interessante. São muito lindas essas máscaras. Agora eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Eu vou pegar aqui uma outra máscara que eu comprei em Recife, no mercado de artesanato, e vocês vão ver a diferença. Ela se remete à África, porque ela é de matriz africana, mas é uma coisa reproduzida turisticamente, né, aqui no Brasil, tendo em vista as raízes que o Brasil tem fortíssimas na África, né, principalmente devido ao saque humano que foi feito trazendo os escravos para cá. Né? Foi uma grandíssima injustiça que a humanidade cometeu, né? E que trouxe coisas horríveis. A pior delas foi a escravidão.
Mas o Brasil saiu ganhando culturalmente nisso, né? Porque a África é um continente riquíssimo em tradições e cultura, né? Você pode ver a nossa comida, nossa música, nosso visual, nossa estética, ela é permeada pela cultura africana, de vários países africanos. E aqui a gente tem uma reprodução, né, que tem a ver com Carranca. Você pode ver que é muito mais turístico, mais até um pouco mais agradávelzinho, né, se a gente vai fazer assim, né? Mas é interessante de ver como essa releitura, né, mais abrasileirada, né? Isso, no caso, foi comprado em Pernambuco, tem uma influência da cultura africana bem forte. Tem bastante na Bahia, tem as carrancas que são colocadas nos barcos, que também têm origem africana, são belíssimas, né? E também tem a influência da Ubanda, religiões de matriz africana, que aqui eles colocaram alguns elementos decorativos, com esses pontinhos, essa espécie de fita no cabelo, o cabelo um pouco como se fosse um capacete também, né? Tem vários degraus aqui. Mas lembra aquelas máscaras que eu mostrei anteriormente, né? Tem alguma coisa a ver aqui, né, gente? Principalmente esse olho, né? Sempre fechadinho, assim, com a pálpebra, essa parte de cima em evidência. A gente viu aí algumas características, tá? Das máscaras. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, de algumas aulas passadas, algumas máscaras africanas que eu fiz com os alunos, tá? E vocês podem ver que são releituras também, só que tentando pegar algumas características das máscaras. Essas aqui não tem nada a ver com aquelas que a gente viu. A origem dessas aqui foi de outras máscaras, de outras tribos, de outros locais. A África é um continente gigantesco, né? Então a gente sempre tem que pensar que nesse continente gigantesco não tem como não ter uma diversidade absurda de estilos artísticos, certo? Então vocês podem ver aqui um exemplo. Aqui tem outro exemplo também, que é uma releitura total, tá? Muito mais com personagem, eles não têm essa coisa desses dentes, né? Foi uma coisa que eu coloquei de brincadeira, né? Mas esses elementos tipo chifres, pontas que saem, são muito presentes, tá? Tem várias tribos que têm isso, certo? E aqui, nesses exemplos que eu mostrei aqui, a gente usou a técnica da simetria, que é aquilo que a gente vai fazer hoje, passo a passo, desenhado ao vivo aqui junto com vocês. Ao vivo não, porque vocês vão ver uma gravação, mas eu vou desenhar aqui presencialmente. Agora eu vou compartilhar a tela rapidinho, para vocês verem algumas outras máscaras que eu fiz, desenhadas, para vocês terem noção de como que são, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Imagino que vocês estejam vendo. Eu vou abrir aqui para vocês terem um pouquinho de noção de como são. Eu não vou abrir a janela, porque o meu leitor de imagem está um pouquinho prejudicado. Então, eu vou colocar algumas aqui, que eu imagino que vocês vão ver. Ó, essas são africanas, estão vendo? Feitas com a técnica da simetria. Aqui eu usei canetão. Ó, aqui é outra. E eu vou aproveitar e mostrar outras máscaras, só para vocês terem uma ideia, tá? Da apresentação geral. Aqui temos uma hindu, que tem origem na religião hinduísta, que fica lá na Índia, né, gente? Aqui é um Ganesha, que é uma representação de um deus da cultura hindu, da religião hinduísta. Depois temos aqui algumas pré-colombianas. Lembrem-se que isso são só releituras, tá, gente? Não são cópias de máscaras astecas ou maias, por exemplo, no caso, né? Porque os pré-colombianos são os povos que estavam aqui antes da vinda de Colombo, por isso pré-colombianos, antes de Colombo, antes da colonização europeia. Então vocês podem ver aqui
que tem essas máscaras. Quando a gente for pesquisar, a gente pode colocar máscaras pré-colombianas ou máscaras astecas, máscaras maias ou máscaras incas. Tá? Vou mostrar aqui mais um exemplinho de mais uma pré-colombiana. Vocês podem ver que aqui, no caso, elas se desenvolvem mais na horizontal, né? Ao contrário dessas aqui, que são mais na vertical. E, por último, vou colocar uma máscara samurai. Essa aqui não ficou muito boa, mas vocês podem ver um pouco o exemplo, né? Essas abas ficaram muito grandes, tá? Deixa eu ver se tem mais. Essa aqui está bem melhor. Olhem aqui. Essa ficou legal. Vocês podem ver que aqui eu usei técnica misturada. Usei lápis de cor e canetinha misturado. Deu esse efeito bacanudo aqui. Tá? Então, aqui vocês têm alguns exemplos. Mas agora, eu vou mostrar para vocês. Vou entrar na internet aqui. E eu vou colocar aqui, ó, máscaras africanas. E eu peço que vocês, se vocês tiverem a chance de ler sobre as máscaras africanas, leiam tudo aquilo que vocês tiverem acesso na internet. Aí o Wikipédia tem muita coisa legal, tá? Mas é bom vocês terem uma noção geral do que são essas máscaras, né? E do quão importante elas foram para as artes plásticas. Vocês talvez não se dão conta, mas no começo do século passado, como estavam explodindo os movimentos de vanguarda artística, né? Principalmente antes das guerras e durante as duas guerras mundiais, os artistas consagrados, alguns deles como Picasso, eles ficaram impressionados com as máscaras africanas, porque estava explodindo também as explorações, né, arqueológicas e explorações geográficas mesmo, e os pesquisadores e exploradores traziam consigo essas máscaras, né? E isso criou um rebuliço no mundo das artes. Então, muitos artistas foram muito impactados pelo estilo das máscaras africanas. Mas se a gente vê aqui, ó, as máscaras africanas são adereços utilizados em cerimônias e rituais e têm grande importância religiosa, mística e espiritual para diversos povos africanos. Nessas cerimônias, as máscaras têm como finalidade estabelecer um contato com o mundo espiritual e com os deuses. Ritual de dança com máscara do povo dragão de Mali. Aqui deve ser algum exemplo, tá? Aqui vocês têm alguns sites, né? Tipo esse aqui que a gente vai tentar entrar agora. Eu estou entrando direto no site, sem ter feito uma pesquisa prévia, para fazer junto com vocês, tá? Então, vocês têm aqui, eu quero mostrar algumas fotos de como elas são. Estão vendo só que eu mostrei para vocês antes? Que tem aqueles adereços naqueles furinhos? Então, aqui, ó. Aqui, no caso, tem até algumas decorações muito mais abusadas que vão lá para cima, né? Vejam só que interessante. Então, as máscaras e seus significados. Ó, para cada máscara, as máscaras possuem significados próprios e são utilizadas em diferentes celebrações e rituais. As máscaras podem ser usadas como agradecimentos por boas colheitas, abundância e prosperidade, resolução de disputa, vitórias em guerras e conflitos. Além disso, as máscaras podem simbolizar valores morais como humildade, perseverança, coragem, força, sabedoria. As máscaras são usadas em cerimônias de celebração e rituais de iniciação e casamentos, nascimentos e funerais, em cerimônias de preparação para a guerra e rituais para expulsar espíritos ruins. E aqui tem vários significados diferentes máscaras africanas, estão vendo? Ó, cada grupo étnico pode possuir diversas máscaras, cada uma delas com significados e utilizações diferentes. Conheça algumas das principais máscaras africanas e entenda seus significados. Máscara Bois, Burkina Faso. Olha que diferente que é essa máscara daquela que eu mostrei para vocês. Olha a diferença. Tem uma caracterização muito mais animalesca, né? Tem muito mais a presença de animais nessas máscaras. Tá? Aqui, ó, máscara Kanaga, do Mali. Olha que interessante essa, hein, gente? Que bacana.
Olha aqui algumas penas da decoração. Máscara Bamana, do Mali também. Essa um pouquinho, já começa a ter alguns elementos parecidos com aquelas que eu coloquei. Aqui tem alguns búzios, né? Provavelmente aqui é um povo litorâneo. Máscara Bauli, Costa do Marfim. Essa aqui já tem a ver com aquelas que eu mostrei um pouco mais. Ó, essa também bem mais. Ó. Máscaras Punu, do Gabão. Olha aquele cabelo lá que eu mostrei. Muito interessante. Essa esbranquiçada, né? Deve ter passado algum tipo de argila, algum tipo de tinta na pele. Máscara Bagada, Guiné. Essa não chega a ser uma máscara, é mais uma estátua mesmo. Máscara Biombo, República Democrática do Congo. Cheia de texturas, muito legal. Máscaras Kepeli, África Ocidental. Olha que forte essa máscara, né? Parece um guerreiro de ficção científica. Máscara Cuba, República Democrática do Congo. Muito legal também. Máscara Dan, da Costa do Marfim. Máscara Cota, Gabão. Máscara Fang, da África Central. Olha que legal essa, gente. Essa tem um formato muito louco, né? Máscara Coelho, África Ocidental. Super geométrica essa, né? Máscara Teke, da República Democrática do Congo. Vocês podem ver que cada uma delas, né, mesmo sendo do mesmo país, é muito diferente, porque são de tribos diferentes, né, de etnias diferentes. Daí tem a história das máscaras, que eu acho que é bem legal de vocês darem uma olhada. Eu vou deixar esse link aqui no descritivo do vídeo, tá certo? Deixa eu já até deixar separadinho. Então é isso, gente. Vocês viram aqui, vimos várias máscaras, né? Os significados, os motivos pelos quais elas são feitas, e depois, né? Podemos até dar uma lida aqui nessa parte do... Né? Vamos dar uma lida aqui. As máscaras têm importantes significados espirituais, elas são utilizadas em rituais, geralmente por homens, olha só, isso é importante, e serve para estabelecer a conexão com os ancestrais e outros seres divinos. Nesses rituais, a pessoa que utiliza a máscara entra em transe e estabelece um contato com esses espíritos. Às vezes, um sábio ou um tradutor acompanha essa pessoa para traduzir as mensagens enviadas. Que interessante, né, gente? Se a gente pensar, a gente tem no nosso mundo atual coisas muito parecidas, né? Tipo leituras de tarô, os psicanalistas e psiquiatras também fazem traduções de sonhos, de coisas que estão acontecendo. Então, existem analogias com o nosso mundo moderno, né? Os rituais são acompanhados por músicas cantadas e tocadas, instrumentos tradicionais e com danças. Além das máscaras, os trajes que cobrem o corpo servem para preservar a identidade da pessoa e garantir que a essência do espírito seja captada. Lembram daquilo que eu falei lá atrás, que a máscara serve também para esconder a identidade, tipo super-herói? Como são confeccionadas as máscaras? Aqui é como são feitas elas mesmo, né? Mas olha só. As máscaras africanas, utilizadas nos rituais e celebrações, são elementos sagrados e sua confecção é feita por pessoas designadas para essa função. São pessoas escolhidas, gente. O ofício de fabricar máscaras costuma ser passado de geração em geração. Então, geralmente, são gerações que fazem a máscara. Às vezes, deve ser a mesma família, né? Além dos conhecimentos técnicos para confeccionar as máscaras, acredita-se que essas máscaras são capazes de sentir o poder dos espíritos, nos materiais utilizados e em suas ferramentas. Por isso, estas devem ser manuseadas com cautela. Grande parte das máscaras é feita de madeira, que são talhadas com facas afiadas. Para esses povos, as árvores possuem um espírito e antes de cortá-las é preciso realizar rituais de purificação e sacrifício. Os ornamentos das máscaras são feitos com tintas, chifres, sementes, dentes, pedaços de couro e tecido. Além da madeira, também é comum encontrar máscaras feitas de marfim,
cerâmica e metais, como o cobre e o bronze. Muito legal, né, gente? Beleza. Agora eu vou interromper aqui a apresentação e vamos partir para a coisica mais, vamos assim, divertida, né? A parte que vocês vão querer ver como que faz professor para fazer uma máscara certinha, de um lado do outro igual, bem bonitona, decorada. O que eu vou usar aqui para vocês verem? Eu peguei um papel sulfite e vou dobrar ele ao meio, na vertical. Na vertical, galera. Vocês vão fazer uma dobra na parte mais comprida do papel. Então, vamos lá, dobrar bonitinho, deixar os cantinhos tudo alinhadinho, segurar no meio e começar a fazer uma pré-dobra. Eu faço sempre uma pré-dobra. E depois eu acabo finalizando. É claro que se vocês apoiarem na mesa, fica tudo muito mais fácil, né? Estão vendo? Beleza, agora eu vou abrir o papel e vou deixar ele, ó, com a parte que eu dobrei para baixo. Estão vendo? Parte dobrada para baixo. Pi, 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 pi. Certo? E agora, olhem só, o que a gente vai usar, desculpem o movimento de câmera, o que eu vou usar? O que eu preciso ter aqui? Eu vou ter aqui comigo um lápis e uma borracha. Onde que eu coloquei aqui minha borracha? Uma borracha. Quem tiver com lápis desapontado, apontador, né, galera? E junto, eu vou deixar aqui comigo um canetão, pode ser qualquer marca, canetão, tá? Eu tenho essa aqui porque está aqui na mão, facinho de pegar. E eu gosto sempre de ter junto comigo, além desse canetão, eu gosto de ter uma caneta grossa e uma um pouco mais fina, tipo essa. Essas canetas permanentes aqui são ótimas. Vocês podem usar também canetinhas normais, tá? Mas já que a gente vai precisar usar o papel para enxergar do outro lado, é necessário que vocês tenham com vocês uma caneta escura. Então, um vermelho, um preto, um azul escuro, um verde escuro, um marrom, tá? Não um amarelo, azulzinho claro, rosa, não vai dar certo, tá? Porque vocês têm que enxergar do outro lado, certo? Então, vamos lá. Vamos começar o trabalho, então já, né, relação de material inicial, tá? Para começar a máscara. Papel sulfite, borracha, lápis, caneta. Beleza? Vamos lá? Eu vou começar, eu geralmente começo com canetinha, mas eu vou fazer todo o processo para vocês verem bonitinho como que eu vou fazer aqui, tá? Então vamos lá, eu vou começar desenhando aqui uma forma o mais parecido possível com aquilo que a gente tem lá. Aliás, ó, vou deixar um pouco para baixo, ó, já errei aqui, tá vendo? Já apaguei. Vou deixar um pouco mais para baixo a minha máscara, porque eu vou querer fazer também a parte de aqueles cabelão lá legal, né? Então, vou baixar aqui assim, vou fazer um formato mais ou menos assim. Ok. E aqui eu já vou colocar algumas formas que vão ser aquele cabelão maneiro lá. Estou me inspirando nas máscaras que eu tenho aqui, tá? Comigo aqui, certo? Elas têm orelha. Então, vou fazer uma orelha aqui. E vou fazer aquela volta, tá vendo? Estou fazendo só metade da máscara, tá vendo, gente? Ó, importante isso. Acabei esquecendo de falar. Dobra no meio. E você vai fazer... Eu estou usando a parte, para mim aqui, para quem está desenhando, a parte direita, tá? Façam isso também. Podem usar a esquerda também, mas o ideal é que eu vou fazer a esquerda. Vamos tentar padronizar. Fazer o nariz aqui. Estou vendo que eu estou fazendo metade na máscara. Não estou fazendo a máscara inteira. Só metade dela. Vou colocar aquele olho, né? Que faz assim, né, gente? Ó, a fissurinha aqui. Aquela boca que vai bem aqui embaixo. E vou colocar aquela metade de tatuagem aqui, ó. E aqui também em cima do rosto. E vou colocar aquela paradinha triangular, claro. A única coisa que eu não vou colocar é aquele suporte que serve para segurar a máscara. Tá certo? E eu posso colocar outras decorações, já que é uma interpretação minha, né? Então, eu vou colocar outras decorações aqui. Beleza. Aqui eu vou colocar mais alguma coisa aqui, uma faixinha aqui que eu vou colocar.
Beleza, gente? Ó, fiz aqui uma parte inicial, metade da máscara, tá? Vocês talvez não consigam fazer de cara ela assim, mas vocês vão tentando, né, gente? Agora eu vou começar a colocar... Opa, minha canetinha aqui não está legal. Deixa eu pegar outra. Ainda bem que eu estou equipadaço aqui para vocês. Olha aqui. Mais um pouquinho de canetinha. Tá vendo aqui? Opa, olha lá. Agora vocês estão enxergando bem, né? Eu vou dobrar aqui, que daí vocês veem todo o processo. Estou passando aqui as partes mais relevantes. Eu gosto de fazer as formas gerais com canetão, né? As formas grandes, e os detalhes eu gosto de fazer com uma canetinha mais fina. Mas isso é o meu gosto. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem legal. Aqui, ó, o kit aqui. A decoração. Estou passando por cima do meu lápis, tá, gente? Só isso que eu estou fazendo com o canetão. Essas decorações eu vou fazer de caneta mais fina. Não tracem uma linha no meio, tá, gente? Não façam isso. Porque senão vai acabar estragando a surpresa. Ó. Agora eu vou pegar aqui, vou fazer aqui. Essa canetinha não está tão legal, então vou usar canetão mesmo. E aqui embaixo. Beleza. Ok. Eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês ver como que ficou. Metade de uma máscara africana. Uhul! Se eu abrir, vocês vão ver que não tem nada aqui do outro lado. Né? Mas vejam só. Se eu virar aqui, olha lá, estou enxergando atrás. Que maluquice é essa? Dá para ver? Olha aqui, ó. Tá aqui, tem a dobra no meio, e aqui do outro lado dá para ver, olha lá. É aqui que está o pulo do gato, aqui que está o truque. Eu vou virar. Então, de novo, ó, só para lembrar vocês. A parte de baixo dobrada aqui, ó. Aí eu fiz desse lado, agora eu vou fazer desse lado. Não se confunda para fazer aqui, tá? Que a vontade é fazer aqui. Daí não vai dar certo. Tem que ser desse lado aqui. Então, ó, fiz aqui a minha máscara. Agora eu vou dobrar e vou fazer aqui atrás. Olha. E vou mostrar um truque para vocês, tá? Vocês viram que se eu colocar contra a luz, dá para ver super bem, né? Então, quem tiver dificuldade e não estiver enxergando, apoia o papel dobrado na janela, tá? Se vocês vão morar num prédio alto, essas coisas, tomem cuidado, tá certo? Apoia na janela e daí vocês passam por cima. Quem quiser pode fixar com 2 fitas adesivas e passar por cima. Isso, se alguém tiver mesa de luz, mais fácil ainda, tá? Nas escolas, provavelmente, vocês podem até ter uma mesinha de luz lá, certo? Lá na escola que eu dou aula, tem uma mesa de luz. Numa tem, na outra não. E daí vocês têm isso daqui. Então, lembrem-se, se precisar, vocês apoiam na janela. De dia, né, galera? Daí tem que vir luz de fora. De noite não vai funcionar direito, tá? Então, beleza. Vamos lá. Aqui eu estou conseguindo enxergar porque eu usei um canetão muito grosso. Então, mesmo aqui na escuridão, e olha que aqui não está claro, está bem escurinho aqui, dá para ver bem. Vou passar aqui. Mas esse professor que vos fala não está enxergando muito bem, né? Segunda-feira eu vou pegar meu óculos, galera. Aí tudo vai mudar. A vida vai me sorrir novamente. Mas está tão forte essa caneta que dá para ver de boa. De boa mesmo. Mesmo o professor cegueta aqui que nem eu. Não é nada que um belo óculos não resolva, né? Aqui.
Aqui eu não sei se eu acertei, gente. A boca eu acho que eu errei. Vamos ver se deu certo. Vou torcer aqui que deu certo. Fiz aqui metade. Vamos ver? Vamos ver a surpresa? Então, tá bom. Olhem lá, galera. Deu certo. O que eu vou fazer agora? Vou arrumar ali onde está erradinho. Aqui eu não enxerguei direito, vou dar uma arrumada. Dou uma engrossada na linha, junto aqui. Faço as minhas gambiarras. Não esqueçam que na arte não existe o erro. A gente incorpora o erro na arte. O erro pode virar uma coisa, um momento de conhecimento e de aprendizagem. Beleza, olha aqui. Fiz aqui todos esses elementos e agora eu vou começar a... Eu posso colocar mais decorações, não preciso fazer tudo simétrico, posso fazer às vezes decorações diferentes, tá? Pintar dos dois lados diferente. Mas no caso específico agora, eu vou me concentrar na pintura, né? Então eu vou pegar aqui uns pouquinhos de lápis de cor que eu tenho aqui, certo? Eu tenho uns lápis de cor bem bons aqui. E vou pintar. Agora, um momento importante, gente. Se a gente fizer umas máscaras antigas, africanas, eles trabalhavam principalmente com algumas cores. A paleta, naquela época, ela não era tão vasta, eles não tinham cores, a quantidade de cores que a gente tem hoje em dia, né? Porque as cores deles eram todas de base natural. Então, elas vinham de óxidos de metal, que eles raspavam, ou vinham de plantas, ou vinham de terras, argilas, tá? Então, vocês vão ver ali muitas tonalidades que vêm de coisas que eles tinham à mão, que eles tinham acesso, tá certo? Então, basicamente, as cores da cultura africana são cores quentes, principalmente tons de marrom, todos os tons de marrom, amarelos, laranjas e vermelhos, né? São presentes, branco, bastante presente, e o preto, tá? Então, são essas, basicamente, a paleta de cores. Muito dificilmente você vai encontrar azul, rosa, roxo, verde, tá? Então, são cores que quase não aparecem, principalmente as máscaras mais antigas. É claro que agora na África você tem uma quantidade de cores absurda. Inclusive, os tecidos africanos de várias regiões e países da África são super coloridos, tá? Tem toda a gama de cores e são maravilhosos, tá? Maravilhosos. Mas isso seria um outro capítulo, tá? Mas as coisas estão interligadas. Então, a cultura africana se expressa muito forte agora com os seus tecidos, tá certo? Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui no que eu vou fazer, tá? Eu vou começar com uma família de marrons. Olha aqui, vou pegar vários tons de marrom que eu tenho aqui, certo? Vou pegar um vermelhito, vou pegar um vermelho mais escuro um pouco, esse aqui. E o resto eu vou deixar algumas partes brancas. E, obviamente, o preto eu vou usar o canetão, tá certo? Então, eu vou começar pintando esse cabelo aqui. Vocês podem usar giz de cera também, giz pastel, canetinha. Eu não vou usar canetinha nessa aqui, especificamente, tá? Sejam caprichosos na pintura, galera. Fiquem dentro da beirada, não saiam. É importante vocês sempre irem no mesmo posicionamento com o lápis. O que faz a gente pintar mais leve, mais claro, é a pressão da nossa mão. E outra coisa, tentem não girar o lápis na mão assim. Mantenham ele fixo na mão. Girar o lápis cria um atrito ali, tá? Então, deixem sempre o lápis fixo na mão, tá? Eu vou pintar esse cabelo todo na mesma cor, mas vamos fazer uns efeitos aqui. Eu vou deixar algumas partes um pouquinho esbranquiçadas para fazer uns efeitos depois. Vou pegar até um amarelo ali para fazer esses efeitos. Um amarelo aqui. Tá vendo? Estou fazendo marrom, estou deixando um pouco inclinado o lápis e sempre na mesma posição.
Ok, agora eu vou fazer um efeito, tá? Aqui eu não fiz, acabei me esquecendo, mas não tem problema. Ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Misturar cor é legal, gente, ó. Quando o lápis de cor é bom, né, gente? Quando o lápis de cor é ruim, fica tudo mais difícil, mas geralmente no mercado os lápis de cor estão bem bons. Em escolas geralmente tem os lápis de cor bacaninhos. Esses são muito bons, tá? Então não fiquem desesperados se não ficar igual. Mas eu tenho que trabalhar com isso, né? Não posso ter um material muito ruim. Mas quem deixa o material bom é a mão da gente, né, galera? A gente que deixa o material bom. Tá, beleza. Aqui fiz alguns efeitos. Agora essas faixas aqui eu vou fazer vermelho alternado. Olha que vermelhão maravilhoso isso aqui. Que vermelhão, hein? E vou colocar preto. Com a minha canetona, volto lá e começo. O ideal seria que vocês fizessem todas as partes pretas agora, se for de canetão, tudo antes, né? E daí pintar o que sobrou, né? Por exemplo, aqui eu vou pintar também de preto, certo? Essa faixa aqui eu vou pintar de preto. Galera, canetão ajuda muito a gente. Se vocês conseguirem pedir para ter um, é legal. Tá? Eles são um pouco caros, na realidade, eu acho. Material no Brasil é um pouco complicado, né, gente? Beleza, ó, estou fazendo aqui. Agora eu vou começar a pintar a base dele de marrom também. Só que eu vou usar outro tom de marrom, vou usar o marrom claro. Tá? Lá vou eu. Mesmo esquema de sempre, tá, galera? Mantenham a pressão constante, né? E a mesma direção sem rodar o lápis na mão. Não rodem o lápis. Mantenha ele fixo. Eu não estou pintando tudo bonitinho, porque eu vou colocar um outro marrom para misturar aqui, para ficar mais natural. É legal quando a gente faz ao vivo, né, gente? Bacana, né? Quem sabe faz ao vivo. Aqui eu vou pintar de marrom também, porque essas peças aqui eram tatuagens de pele, né, representadas ali. Vocês estão vendo que o meu está ficando bem mais colorido daquelas máscaras que eu mostrei para vocês, né? Beleza. Agora aqui no olho, eu vou colocar um outro marrom. Vai ser esse marrom aqui mais avermelhado. Tá vendo? Eu posso colocar alguns efeitos desse marrom aqui mais leve aqui na própria máscara, na base, né? Olha lá. Eu não vou acelerar a imagem aqui para fazer tudo, porque eu quero que vocês sintam o tempo também. Tempo real, né? De execução. E eu estou sendo bem rapidinho até. Aqui, ó, vou alternar essas triângulos aqui de preto e branco. Podia fazer outra cor também, não tem problema. Vou respeitar as cores tradicionais africanas do passado. Tá? Não vou exagerar nas cores, que eu vou colocar um vermelho, que eu acho que vai ficar legal. Um vermelho aqui na boca também. Beleza? E, gente, eu acho que é isso. Tá? Vamos marrom também aqui. Olhem aqui. Dá uma olhada. Tadã!
Máscaras africanas. Vocês lembram que tinha aquelas linhazinhas ali que faziam cabelo? Eu posso fazer também. Olhem aqui. Vou aqui. Eu vou fazer com canetinha. Vou dividir aqui no meio. E vou fazer a canetinha fazendo aquela simulação de cabelo com aquelas linhas lá, olha. A caneta tem que ser bem forte, né? Para poder passar bem em cima. Essa caneta aqui é legal. Canetão. Essas canetinhas, esses lápis de cor, eles são aquareláveis. Então, a canetinha com o líquido dela acaba se misturando um pouco com a tinta. Estão vendo? Olha aí, ó. Ficou melhor. Eu achei que ficou bem melhor assim. Ó, vou mostrar aqui. Que tal? Gostaram? Ela lembra um pouco essa aqui, né? Certo? Ah, fissura do olho. Vou pintar de preto mais essa fissura aqui, ó. Isso aqui acabou faltando. Aqui vai ficar mais legal se ficar preto. Pronto, agora sim. Agora arrematou. Estão vendo aqui, ó? Toda a técnica, passo a passo, de como fazer uma máscara simétrica, desde o esboço, né, até o lápis, passando caneta e finalizando com lápis de cor. Certo? Se vocês quiserem fazer decorações depois com canetinhas por cima, ou com o próprio lápis de cor, também podem, né? Por que não, né? Ah, eu quero colocar uns búzios, professor, aqui. E eu quero colocar eles com uma outra cor, sei lá, um branco por cima aqui nessas partes, ó. Dá para fazer, tá vendo, ó? Tá vendo ali? Ah, eu quero colocar umas linhas aqui no meio, professor, umas bolinhas. Isso aqui é um amarelo claro, tá, gente? Mas as cores claras, elas passam por cima do preto, né? Quando ele estiver sequinho, tudo bonitão, né? Olha lá, estão vendo? E assim vai, vou colocando mais decorações aqui. Ah, quero colocar uma paradinha aqui, tá? Tá vendo só? Que massa! A orelha eu vou pintar aqui dentro de preto também, para ficar mais bonito. Beleza. Então é isso, gente. Vou deixar também no descritivo do vídeo, eu vou deixar também um link para um passo a passo que eu tenho já esquematizado em imagem, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação das máscaras africanas e da sua importância na civilização e nas artes. Bom, gente, daqui a pouco eu vou mostrar mais um vídeo, que vai estar junto com esse, mostrando para vocês as máscaras de um outro país, um outro continente, tá? Vou deixar como surpresa assim que começar o próximo bloco, beleza? Já nos falamos de novo.